sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando mais um Agro EO Negócios aqui na Rádio Web EO, a primeira rádio web do Brasil. Eu sou Carol Strussmann, tenho um convidado daqui a um pouquinho, eu vou apresentar. Gustavo Calef vai nos falar sobre segurança no campo e uma baita sacada da FEBRAC, a Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça. Fez, eu acho que um golaço, né, Gustavo? Esperamos que sim, né, Carol? Temos certeza que sim. E por falar em apostas, antes da gente entrar no tema da segurança, que, olha, você não vai se arrepender de escutar, é bem bacana, acho que diz respeito a todos nós, assim, vai ajudar bastante o campo. Queria comentar de uma assembleia que teve agora, dia 19 de fevereiro, a Farsul e a FEBRAC, junto com... estavam participando também a Secretaria de Agricultura e o Ministério de Agricultura, para decidir sobre a questão da vacina aftosa. Inicialmente, a convocação da Assembleia era vacinar ou não vacinar, e foi bem interessante, eu até brinquei com o pessoal que estava ali, super representatividade, todos os sindicatos e associações do interior, que era tipo um paredão, assim, um Big Brother. Então, a Secretaria Estadual foi sabatinada, colocou todos os recursos que teria para vigilância, defendendo, junto aos participantes ali, que poderia, sim, se pleitear a retirada da vacina. Então, o que ficou decidido? Tanto a Farsul quanto a FEBRAC decidiram dar um voto de confiança para o governo do Estado, para que, em agosto, se faça uma nova avaliação e, daqui a pouco, se opte por retirar, então, a vacinação da aftosa. A gente, na verdade, foi bacana, porque foi um voto de confiança e, ao mesmo tempo, colocou o governo na pressão. O que existe? Existe que o Ministério da Agricultura fez uma auditoria na Secretaria para ver se está apta realmente a liberar a vacina e elencou 18 pontos que têm que ser melhorados. Então, questão de infraestrutura, de processo, alguma coisa de recursos também materiais. E a Secretaria Estadual de Agricultura, então, tem até agosto para atender. Para atender. Se não atender, está passível, daqui a pouco, tanto o Farsul quanto o FEBRAC darem seu voto, assim, olha, não queremos retirar a vacina, e daí não vai ser nem um mico, vai ser um King Kong. Então, aí, parabéns à Farsul e à FEBRAC, botaram o Estado no compromisso e vamos torcer, aquela coisa que ele não torce para ter o mico nem o King Kong, vamos torcer para dar certo. Bom, então, aí com esse pequena introdução, vamos a um dado que é triste para o Rio Grande do Sul. A gente é o campeão no número de abigeatos em todo o país. O abigeato é o roubo no campo. E a FEBRAC... É o roubo de gado no campo. De gado, isso aí. É bom ter um um especialista na área. E a FEBRAC, então, resolveu se unir com a Esquadra, né? Isso. Aqui representada pelo Gustavo Calef, para investir no upgrade de um programa que, na verdade, já existe, né? Exatamente. Um aplicativo, para que é o Bion, ou seja, tá ligado, para quem está ouvindo a nossa rádio web, ali, garoto propaganda, Bion, tá ligado? Para que esse programa também contemple as situações do campo, né? Em especial o abigeato. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Fala aí um pouquinho, o que é o Bion? Obrigado, Carol, primeiramente pelo convite de estar aqui podendo explicar um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo, o aplicativo que nós criamos e que ele vem realmente hoje atendendo a todo o Brasil, né? E queria também saudar a todos os ouvintes e... Como é que se diz? Telespectadores, não é telespectador, mas os... Eu falo web ouvintes, porque aqui ouvintes, você ouve a rádio. Agora é bacana esse novo conceito, assim, né, de poder estar falando e sendo ouvido e visto. Então, bacana, aí. Vamos fazer um programa legal. Mas explicando rapidamente com relação ao upgrade do Bion,
né? O BION é uma ferramenta que ela veio para auxiliar as pessoas de uma comunidade se comunicarem com pessoas que estão na mesma região, mas que não se conhecem. Né? Então, a ideia é as pessoas poderem alertar situações de risco, seja de segurança, de saúde, de incêndio, de trânsito ou de situações climáticas. Todas elas que elas impactam diretamente no urbano, mas também têm total vinculação com o rural. Né? E o problema é que quando nós desenvolvemos a ferramenta, o problema da criminalidade urbana ela está muito voltada para grandes centros. E quando nós desenvolvemos, nós entendemos que o raio de 1 quilômetro era o ideal para as pessoas que vivem em grandes centros. Não nos demos conta que nós não estaríamos atendendo o homem do campo. Sim. Porque lá as fazendas... 1 quilômetro não passa nem da porteira. Não passa da porteira. Né? A gente sabe que nós temos hoje grandes latifúndios, cada vez menores no Rio Grande do Sul, mas se pegarmos aí o centro e centro-oeste do Brasil, as fazendas têm 35 mil hectares. Né? Estamos falando de campo que não acaba mais. Então, a ideia foi, junto com a FEBRAC, fazer um upgrade do BION para podermos atender também às necessidades do campo. Então, hoje o BION ele atende tanto o ambiente urbano quanto o ambiente rural. Na verdade, vamos ver assim, tipo um paparazzi que avisa o que tu tem que estar alerta. Explica pra gente o que é isso. Tu falou em pessoas que não se conhecem podem estar em contato, mas, na verdade, elas não vão nem se conhecer, né? Não, sempre é anônimo. 100% anônimo. Vamos pensar assim, o BION, para ficar claro para as pessoas que estão entrando agora na plataforma, ele é um Waze da segurança. Assim como no Waze as pessoas elas são anônimas, né? Eu não ponho nenhum nome, não ponho nada, eu posto uma informação de buraco na via. E essa informação, todas as pessoas ficam cientes desta informação que eu postei. No BION, da mesma forma. Quando eu posto alertas de segurança, vamos dizer, eu posso postar alertas de pessoa suspeita, de veículo suspeito, de roubo, de abigeato, tudo isso já tem pré-setado no BION, para eu criar esses alertas, e todo mundo que está no raio que eu determinei na minha ferramenta, que eu quero monitorar aquele local, se alguém posta um alerta, eu em tempo real recebo um push no meu telefone, né? Vamos falar na linguagem tecnológica, já que a gente está num ambiente tecnológico, né? Eu recebo um alerta no meu telefone, para que eu possa ver que alerta foi aquele. E ali eu tenho a pessoa que posta o alerta, ela tem condições de botar informações escritas, ela tem condições de postar uma foto, né, para poder dar mais informações e relatos para que outras pessoas tenham aquela informação. Então, aqui falando na questão de segurança no campo, né, nós temos a questão do abigeato. Então, quanto mais informação pessoas de uma mesma comunidade, de uma mesma região, tiverem informações a respeito de como os crimes estão acontecendo, facilita para que os demais que não sofreram ainda aquele crime consigam se prevenir. Porque tu que é especialista na área de segurança, né? Um crime nunca acontece por acaso. Estou passando, olhei, não, vou assaltar o Gustavo. Olha, tem um planejamento, né? Na verdade, esse crime ele acontece. Ele acontece em centros urbanos, onde eu tenho usuários de drogas. O usuário de droga ele não calcula, ele pega quem passa pela frente e é o oportunismo. Ele tá no vício, Isso. no desespero. Não é o que acontece no campo. Ninguém invade um campo sem saber se vai vir bala do outro lado. Né? Então, assim, para invadir o campo, eles sabem quem é o dono do campo, eles sabem quem é o capataz, eles sabem quem é a pessoa que está lá dentro, eles sabem que hora que ele consegue fazer. Eles têm um estudo. E eles normalmente fazem esse estudo, não pensa que eles têm alguma bola de cristal. Não. Ele passa com um veículo pela região, ele para o veículo, ele desce, ele pede água, ele entra na propriedade, ele muitas vezes ele até cria vínculos ao longo do tempo para poder estar estudando efetivamente como é que é a propriedade, como é que ela funciona, para o dia do ataque eles terem planejado como fazer. Isso acontece para roubar gado, isso acontece para roubar banco, isso acontece para roubar condomínio. Sim. Então, o modus operandi das quadrilhas, ele é muito semelhante. A diferença é que a quadrilha que faz o abigeato, que rouba o gado, ela
sabe como roubar o gado, ela sabe como carnear o gado, ela sabe como transportar a carne, ela sabe como acondicionar a carne, e ela tem para quem vender, que está contratando aquele roubo para poder recolocar aquele produto no mercado. E o que eu digo, no meu livro, eu escrevi um livro chamado Caos Social, a Violenta Realidade Brasileira. Uhum. E no meu diagnóstico, dos principais fatores do crime no Brasil é o livre comércio ilegal. Pois é, isso até surgiu na coletiva, né, do Bion, em Sim. se criar um campo para denunciar, né? Porque quando tu consome, tu tá dizendo que quer mais, né? Isso. Então, como também denunciar bate legal, açougue... É que o cidadão muitas vezes, né, ele consome produto ilegal sem saber. Uhum. Porque ele vai no açougue, e aquele açougue tem uma placa, né, uma placa de bem-vindo ao cliente, e ele está achando que ele está comprando uma carne legalizada, uma carne que foi fiscalizada pelos órgãos competentes, mas muitas vezes ele está comprando uma carne ilegal, uma carne que é fruto do objeto. Sim. Né? Tem muitas pessoas que vivem ao redor desses ambientes que receptam carne ilegal, que não se encorajam de fazer uma denúncia. Mas daí, no caso, sendo anônima... Mas no Bion, ele tem condições de entrar lá, colocar um alerta, né? Neste caso, ele entra e bota incidente de segurança. Uhum. E ele vai lá. Tem um açougue no ambiente tal, assim, assado. Um açougue está fazendo muita promoção. Que ele tem um preço abaixo de mercado, que ele tem... Não é, gente, quem é que entrega carne a partir das 10 horas da noite? Para pagar a hora extra para funcionar? Não, né? Desculpem, mas não. Então, assim, quando eu tenho o açougue do lado da minha casa, casualmente tem uma carne que chega para ele sistematicamente às 2 horas da manhã. Abre o açougue para receber essa carne. Pode ter certeza que é muito provável, muito pouco provável, foi o atraso do caminhoneiro para chegar e entregar a carne, né? Uma vez a gente aceita. Agora, toda semana ter entrega de carne nesse horário, isso é um ponto de alerta, né? De situação suspeita. E nós temos que saber uma coisa. Né? Eu também, no meu livro, eu bato que uma das razões que nós temos a criminalidade do Brasil hoje ter chegado a esses níveis é a tendência ao individualismo que nós criamos no Brasil. Pois foi justamente, eu estava comentando antes de começar o programa, eu digo, esse aí é o motivo que eu queria trazer, né, que me fez te convidar, né, para falar desse aplicativo. O individualismo ele é uma tendência mundial, ele não é uma tendência brasileira, é uma tendência mundial. Né? Cada vez mais as pessoas têm famílias menores, elas têm relações menores, elas não têm mais tempo porque se trabalha o tempo inteiro. Elas têm o medo, né? então não vou falar com ninguém. Exatamente. Então eu chego no meu condomínio, eu não sei quem é o meu síndico, eu não sei quem é o meu vizinho, eu não tenho mais relação social com a meu ambiente onde eu vivo, né? Onde eu moro. E isso fez com que as pessoas acabassem se tornando individualistas. Né? Eu quero cuidar da minha vida, o resto que se exploda. O problema é que, quando eu tenho essa visão, o resto que se exploda, eu também me explodo junto. Sim. Porque eu não contribuo com a minha comunidade, mas quero que a minha comunidade contribua para eu poder estar seguro. Uhum. Né? E segurança não se faz sozinho. Gente, eu tenho mais de 20 anos de experiência de atuação na segurança. Esses 20 anos eu vejo todo mundo cobrando resultado e resposta da polícia, da Secretaria de Segurança, e a resposta não vem. E não fazendo a sua parte, né? Por quê? Porque jogam para o Estado, né? O Estado é responsável. Eu pago imposto, o Estado tem que me entregar. Ok, em tese eu concordo. O Estado tem condições de entregar? O Estado não tem condições de pagar em dia o salário do servidor público. Pois é, sabe, nessa sabatina que estava ali o pessoal da Secretaria de Agricultura com os sindicatos rurais, vários levantaram assim, mas na minha cidade a vigilância está 3 meses sem luz, porque está cortada que não pagou, daí assim, nossa. Bem-vindo ao mundo real. Mas vamos lá, né? Se deu esse voto de confiança. O que eu digo é o seguinte, o Estado ele não é o governo atual, né?
O Estado é a estrutura do Estado que vem com essa estrutura, e aí nós jogamos no governo atual, aí troca esse governo, vem o próximo, vamos cobrar do governo, vamos cobrar do governo. O problema é o Estado. O Estado ele é quebrado. O Estado ele tende a não melhorar. Então, eu tenho que entender o seguinte: precisamos melhorar a situação da segurança para a sobrevivência de todos. Sim. Então, eu tenho que fazer parte disso. Eu tenho que me dedicar a cuidar do meu ambiente, eu tenho que me dedicar a cuidar dos meus vizinhos. Existe a gente falar em segurança nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, são ambientes que, a princípio, o índice de criminalidade é muito menor e as pessoas aqui acham que quem mora lá nem se preocupa com segurança. Justamente pelo contrário. Existe um conceito muito bacana nos Estados Unidos, que é o conceito do BION, que chama-se Neighborhood Watch. Né? É a vizinhança cuidando da vizinhança. Eu cuido da tua casa e tu cuida da minha casa. Uhum. Então, isso é uma visão comunitária. Isso é uma visão que uma pessoa está cuidando do outro. Por quê? Porque ela sabe que ela vai precisar daquele cuidado algum dia. E é impressionante como as coisas acontecem, são identificadas e são solucionadas pelas polícias nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Canadá, por esse conceito. Uhum. E a gente está tentando propor com o BION o conceito do Neighborhood Watch de uma forma tecnológica. Sim. Que eu não precise nem realmente fazer o contato com a pessoa. Né? Eu lanço a informação e as pessoas criando a cultura de observarem o que está acontecendo. Ah, mas eu não quero saber o que está acontecendo na minha volta porque eu fico com muito medo. Não, então melhor é tu não saber, tu andar sem nenhum cuidado e tu ser a próxima vítima. Né? Então é mais confortável. Então essa é a nossa visão. Então, de novo, aí fazendo um chamado para o pessoal do campo, né? Que está aí nos escutando no Agro EO Negócios, aqui na Rádio Web. EO. Então, que baixe esse aplicativo, ele é gratuito, né? Ele é gratuito, o BION é um aplicativo gratuito. Ele está nas duas lojas, ele está tanto na loja da Google quanto na loja da Apple. Baixa e ele é super passa leve a utilizar. Também, ele é né? muito leve, ele não pesa. A gente sabe que uma das coisas hoje que as pessoas não querem baixar é porque pesa, né? Que é fotos que não acabam mais. Então o BION ele é muito. Tudo isso foi muito bem pensado antes da criação da ferramenta, né? Para justamente ela ser uma ferramenta que vá ser usual, né? Com uma facilidade de usabilidade do nosso usuário do BION. Por que é importante no campo? Justamente porque tem toda essa movimentação prévia. Daí, se tu vê, olha, tem um carro suspeito, tem alguém que está perguntando, provavelmente o bandido vai dizer assim, não, mas é que eu estou prestando serviço ali para o outro. Então, sim, eles são muito espertos, né? Ninguém é bandido a troco de nada. Eles sempre estão, acho que, um passo na frente da gente, né? É que eles pensam 24 horas por dia, 7 dias por semana em como fazer errado. Né? Então eles são craques em tudo, eles são craques em dar golpe, em si. Eles conseguem enganar a polícia, né? Porque são pessoas extremamente treinadas, mas quando tu pega um delinquente, que ele tem uma ficha criminal absurda, quando a primeira entrada dele na delegacia, ele entra chorando, dizendo que ele nunca teve nenhuma passagem pela polícia. Aí tu simplesmente puxa a capivara dele, ele tem 35... Puxa a capivara? Olha, essa é nova, eu quero saber. Puxa a capivara é quando a gente puxa o histórico criminal dele. Né? Então, são termos policialescos. Policialescos. É onde, né? onde o policialesco se junta com o campo. Puxou a capivara. Gostei. Então aí eles conseguem. Então, é importantíssimo que as pessoas saibam que viu uma situação suspeita. Quem mora no campo tem uma facilidade muito maior do que quem mora na cidade. Eu conheço meus vizinhos, eu conheço o veículo dos meus vizinhos, eu conheço o trator dos meus vizinhos, tudo isso é conhecido. Passou um carro que não é comum naquela região. Só um pouquinho. Quem é esse cara? Da onde veio? Passou pela segunda vez. Opa, já é uma situação suspeita. E o que eu quero dizer com situação suspeita não quer dizer que a pessoa que está dentro é um delinquente. Ele está em atitude suspeita. Inclusive, tem uma coisa que eu achei muito bacana nesse aplicativo, é que no caso de um anônimo, né, publicar uma foto, vai aparecer borrada a face da pessoa, né? Então, assim,
ainda é suspeito, não é? Não é acusado, procurado. Não, ele não é um delinquente, ele não é nada, ele é uma pessoa em atitude suspeita. E nós realmente, com uma cautela muito grande, para não estarmos expondo uma pessoa, né, e denegrindo a imagem de uma pessoa, o sistema ele tem um recurso de inteligência artificial que, se ele reconhece uma face, ele automaticamente borra aquela face. No formato que esteja, de perfil, de frente, da forma que for, o sistema borra a face para não estar expondo ninguém gratuitamente. Legal. Vou aqui agora alguns dados para os nossos ouvintes aí do Agronegócios. Somente em 2012, há 8 anos atrás, que o Abigeato começou a fazer parte das estatísticas. Exato. E nesse ano, aí, em termos de Brasil, foram registrados 6.310 casos. Bom, seguiram, teoricamente, os registros e agora, final de 2019, algumas pessoas comemoraram assim, olha que máximo, caiu 14% o número de registros, né, de abigeato, de roubo de gado no campo, de 2019 em relação a 2018. Em 2018 foram 5.733 casos e em 2019, 4.933. É muita coisa. É, né? Muita coisa. E a gente está Mas... falando só de abigeato, né? Pois é, eu ia dizer assim, mas isso que faz parte da estatística é o que está registrado. Fala um pouquinho para a gente, Gustavo, porque tem esse problema também, como a gente quando a gente falou no início, né? O cidadão ele já não tem mais confiança, vai receber a segurança, vai receber a proteção dele, pensa, eu vou sair um dia da minha propriedade, deixar toda quem trabalha no campo sabe ali que a exigência é contínua 7 dias por semana, que nem os criminosos. Então, assim, vou perder, sei lá, uma tarde, um dia para ir registrar e para aquilo dar em nada. Então, assim, qual a importância de perder esse dia, se for o caso? O dar em nada, ele é uma coisa... Ninguém tem mais esperança de fazer um registro de furto ou de abigeato, né, e ter o seu bem retornado. Isso não vai acontecer. A polícia hoje ela não tem condições de elucidar casos de crime contra a vida. Quem dirá contra um crime de furto, né? Então, assim, então, isso não gera expectativa. Mas é de extrema importância a estatística. Porque se a pessoa não registra, não existe o crime. Ou seja, pode-se comemorar que caiu... Comemora, maravilha, mas vem cá, mas continua entrando no meu campo, estão levando meu gado aqui toda semana. Eu disse, pois é, mas tu registrou? Ah, não registrei. Então não tem como reclamar. Né? Porque gerar estatística é uma das formas da polícia ter gestão e ver aonde que ela precisa alocar os seus recursos. Se eu preciso mais recursos porque o abigeato está crescendo, ela vai alocar de alguma forma para poder tentar reduzir esse tipo de crime. Né? Então, mas uma das coisas que eu deixo claro é, o BIOM substitui a ocorrência policial? Não. Elas não são excludentes, elas se somam. Porque tem um fator. Quando eu faço uma ocorrência policial, essa ocorrência ela não é divulgada. Ela fica interna, é uma informação interna da Secretaria de Segurança e da polícia. Né? Meu vizinho não fica sabendo disso. Sim. E ele desconhece o risco no ambiente. E daqui a pouco ele é o próximo. Daqui a pouco ele é o próximo. Então, o BIOM ele é importante porque ele é uma informação que faz com que todos naquela região saibam que aquele tipo de crime está acontecendo ali. Né? Então, é importante eu ir no BIOM, eu postar o alerta no BIOM, fui roubado, posta. Porque se tu postares como foi, como eles fizeram o crime, né? Quanto de gado eles levaram, ou até, vamos parar de falar de gado, porque parece que o único crime que tem no campo é o abigeato. Né? Na verdade, a gente tem todos os tipos de crime no campo. Nós temos o roubo à propriedade, que é um problema gravíssimo, porque ele bota vidas em risco. Né? Então, as pessoas vão para levar o dinheiro, para levar a arma, para levar o que tem na propriedade, com o proprietário junto. Né? Nós temos o roubo e o furto de insumos, de implementos agrícolas, e cada vez mais crescentes esses crimes. Por quê, gente? Quanto mais a polícia reforça a estrutura de segurança nos ambientes onde o crime está crescendo, que é no ambiente urbano, né? As quadrilhas, elas
não se aposentam. O delinquente não diz, bom, agora já que estão pegando, eu sou furtador de carteira, eu não vou mais atuar. Não. Esse cara ele não tem mais como sair do crime. Ele migra. Então, não é à toa que cada vez mais... no campo. Cada vez mais nós temos crimes sendo cometidos hoje no campo por quadrilhas que foram especializadas em roubo a banco. Olha só. Por quê? Porque a atuação em cima de roubo de banco ela está muito forte. Então, a polícia ela consegue hoje, por inteligência, ela consegue frustrar muitas ações de roubo a banco. Então, essas quadrilhas não deixam de agir. Elas passam a agir em outros tipos de crime. E aí nós vamos para todo o roubo de carga, o roubo de... Então, nós acabamos impactando também no crime no campo, né? Então, o homem do campo ele tem que estar alerta, porque cada vez mais ele continua vivendo num ambiente distante, com dificuldade da polícia chegar em tempo real, né? E que ele passa a sempre ser um risco. E não é mais aquele, entre aspas, ladrãozinho de galinhas, não, né? Não, é o cara profi, barra pesada. É. E aí nós temos visto cada vez mais ações violentas, com alto índice de agressividade em cima das pessoas que estão trabalhando. E quando eu falo que o custo... Uma coisa é a perda, outra coisa é o custo, né? O custo do crime no campo ele é absurdo. Por quê? Eu tenho pessoas que eu presto consultoria hoje, que são proprietários de fazenda, que sofreram ações robustas, né? E hoje os seus capatazes não querem mais morar na fazenda. Olha só. Eles não aceitam mais morar na fazenda. Então, eles querem ir todos os dias trabalhar e retornar para a cidade, porque eles têm medo de permanecer na fazenda à noite. Quanto custa isso para o proprietário do negócio, né? Bom, agora eu tenho que prover o transporte, porque a lei me obriga a dar transporte até o trabalho. Então, olha quantos custos tem. Olha, amanhã eu não vou trabalhar. Por quê? Por causa que ontem eu sofri um assalto, eu estou com um problema psicológico e eu não vou ter condições de trabalhar. Pô, quanto custa isso? Então, é todos os custos derivados de uma ação criminosa. Então, nós aqui... Vamos falar aqui um gauchês aqui, né, tia? Nós aqui temos um grande problema. Nós nunca tivemos esse problema aqui na nossa fazenda. Não vai acontecer. Mas vai, né? Então, o problema que nós temos é esse. A gente tem ainda uma mentalidade muito ultrapassada, infelizmente, né? Porque a gente ainda tem aquela visão de que tenho a minha fazenda há 60 anos, 70 anos, foi do meu pai, foi do meu avô, e aqui a gente conhece todo mundo. Ok. Uma das coisas que eu digo, nunca ninguém tinha colocado um avião em um prédio. Em um dia só, botaram em 3 prédios. Nossa. 2 torres gêmeas e mais o prédio do Pentágono. Então, esse negócio que nunca aconteceu, quando acontece, pode vir de uma forma que tu não consiga mais nem te recuperar. Né? Nós tivemos a experiência aquele dia juntos, de ouvir uma pessoa contando que vendeu todo o seu gado, saiu do negócio. Por quê? Porque sofreu 4 roubos, 4 abigeatos em sequência, em poucos meses, e deu um desgosto tão grande que a pessoa que viveu a vida inteira disso acabou optando em deixar o negócio. E, infelizmente, esses casos são bem comuns, assim, de gente dizer aqui, ó, vendo por troco de banana, minha propriedade está aqui, ó, a pilha de ocorrências. No caso, fizeram até ocorrência, até contribuíram. Então, isso é uma tristeza. Ninguém pediu para estar assim, ninguém comemora nós estarmos assim. E, realmente, eu acho que, nos últimos anos, o brasileiro se deu conta. Ele precisa se unir. Né? Os movimentos sociais que nós tivemos ao longo dos últimos 6 anos, 5 anos, eles demonstraram que o brasileiro chegou a um momento que ele não aceita mais, que ele não suporta, não é nem aceitar, ele não suporta mais. Né? Ninguém mais suporta. Nojo, então, e a criminalidade é uma delas. Né? Nós, querendo ou não, nós vivemos num país hoje onde nós estamos comemorando a redução dos homicídios e, mesmo com essa redução, nós somos o país com o maior índice de homicídios do mundo. Nossa! Então, estamos acima de países que estão em guerra civil. Né? Então, isso
Essa realidade ela vai demorar muito para mudar. Eu espero estar vivo ainda de ver ela conseguir mudar efetivamente, mas a gente vai precisar da união da sociedade para isso. Então, ó, união, todo mundo baixando Bion. Bion, por favor. Principalmente o pessoal do campo, que eu acho que na cidade já tem, né? A cidade nós estamos hoje, para saberem, hoje o Bion ele tem atividade em todos os estados do Brasil, nos núcleos mais interioranos que tem no interior da Amazônia. Nós temos o Bion funcionando. E acho que é importante também falar assim, ó, que nós estamos aqui porque é a novidade, né, dele ampliar o uso no campo para ajudar aí o nosso produtor, mas nada impede que o pecuarista, enfim, ele tenha o Bion e use no seu raio na fazenda e na cidade, né? Exatamente isso. A inteligência do Bion ele tem vai que ser marcar usado lugares. onde eu estiver. Então, a ideia não é ter o Bion que ele funciona no estado do Rio Grande do Sul. Ok, cheguei em Santa Catarina. Estou Perdi desprevenido. informação. Né? Então, assim, ele funciona em qualquer lugar do globo. Então, hoje... Por isso que é importante que mais pessoas baixem para também alimentar, né? Quanto Todo mundo quanto mais assumindo pessoas colocarem informação, mais rica é a comunidade de segurança. E, na verdade, o Bion ele é uma ferramenta de um ecossistema de segurança que nós criamos. Porque o Bion ele não é só um aplicativo. Ele é um aplicativo, mas nós temos um canal no YouTube, onde esse canal do YouTube ele dá instruções de segurança pessoal para todas as pessoas, gratuitamente. Não tem custo, é entrar lá e ver dicas de segurança para andar de carro, dicas de segurança para qualquer tipo de situação que você tem na sua vida. Né? Então, ele é um canal do YouTube também. Ele também tem uma outra plataforma para as pessoas poderem gerenciar as informações com estatísticas. Né? Então, quem precisa para o seu negócio, ele também tem uma plataforma para isso, que é a dashboard que a gente chama. Então, é um ecossistema mesmo que quanto mais as pessoas informarem, compartilharem, né, mais todos vão ganhar. Sim. Essa é a ideia. Todo mundo ganha. Então, esse é o conceito do Bion. Legal. Eu vou trazer outro dado aqui, que foi quando foi apresentado, né, a ampliação do Bion, aí, agora chegando dentro da porteira. Que na região sul do Rio Grande do Sul se fez uma intensiva, uma força-tarefa, junto com as delegacias especializadas em crimes rurais e abigeato, e em 45 dias se chegou a 60% de aumento nas ocorrências. Tá? Só incentivando que daí aquele produtor, aquela pessoa do campo lesada, fosse pelo menos na delegacia online fazer esse registro. Isso eu então, realmente... ou seja, a gente de repente está comemorando reduções e, na verdade, existe aquilo que a gente falou, né? Eu acho que a gente tem que comemorar outra coisa. A gente tem que comemorar que as polícias e o governo do Estado efetivamente resolveram enfrentar o problema de verdade. Né? Porque é muito fácil não estimular que as pessoas façam ocorrência. O crime aconteceu, mas ninguém sabe. Bom para o governo. Né? Nesse caso, não. Então, eu tiro o chapéu para a delegada Nadine, que, à frente da Polícia Civil, está fazendo um trabalho muito forte de conscientizar para as pessoas fazerem ocorrência, e isso aumenta os números contrários à Polícia Civil, mas traz números reais. Né? Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, o crescimento... Na verdade, o crime não cresceu 60%. O conhecimento do crime deve ter crescido muito 60%, mais, né? Mas o crime, ele... Então, assim, isso é importante a gente saber. O crime está aí, ele está do nosso lado, não precisa, a gente não é só saber. Conversa-se com as pessoas. Todo mundo fala isso o tempo inteiro, em roda de bar, em jantares. Onde você vai, só se fala. Ontem assaltaram meu amigo, ontem roubaram o carro, ontem levaram o gado, ontem fizeram não sei o quê. Então, isso tá assolado no Brasil e a gente não vai mudar isso muito rápido, não. Mas passa pela participação. Passa, né? Uma das coisas que eu bato, né? A nossa Constituição diz que a segurança ela é um dever do Estado, né? Mas uma obrigação de todos. Só que antes, como que o cidadão poderia ter responsabilidade na segurança? Não tinha ferramenta. Hoje o Bion ele é uma ferramenta de eu poder informar, estar atento, me colocar à disposição
e fazer a minha parte conforme a Constituição diz. Né? E nós sabemos, as polícias, elas hoje, por uma questão de entendimento que o Bion é uma plataforma e é comercial, assim como o Waze é, e é gratuito, né? Mas as polícias elas não se colocam ao lado do Bion, mas a gente sabe que ele é uma ferramenta utilizada para a consulta das polícias. Eu ia dizer assim, né? como o Bion pode contribuir para dar uma ajudinha para o Estado? Pois é, o Bion está à disposição, o Estado já foi colocado para todos os estados do Brasil a disponibilidade da dashboard do Bion para que são todos os dados são os dados em tempo real numa plataforma que roda na web, né, para que possa ser gerenciado e ser visto todos os alertas colocados na plataforma. Então isso está à disposição de todas as secretarias de Estado do Brasil. Eu estive o ano passado junto com todos os secretários de segurança do Brasil num evento na Bahia, onde todos estão hoje com a disponibilidade do Bion para poder estar sendo utilizado como uma forma de consulta pelas polícias, né, em todo o Brasil. Então, isso é importante, porque quando a pessoa posta e a polícia está consultando, aquilo traz resultado, aquilo traz informações sobre homicídio. Eu vou lá, eu posto e é totalmente anônima a informação. A Carol viu numa apresentação que eu fiz as pessoas denunciando ponto de tráfico. Coisa que a polícia hoje não recebe mais telefonemas anônimos porque consegue rastrear. Então, no Bion, é anônimo e, efetivamente, a pessoa está botando uma informação anônima na plataforma. Né? Tá, daí agora eu baixei o Bion, daí pede ali telefone, e-mail, pronto, alguém vai saber, aquela pessoa que tem ali a teoria da conspiração. Sim. Preciso me preocupar, para que esse dado? Esse dado, na verdade, é o seguinte, a gente tem que ter uma cautela muito grande com a ferramenta de não permitir que pessoas que não sejam proprietárias de um telefone e não tenham um CPF comecem a postar informações inverídicas. Né? Sim, é a mesma coisa do trote. Que o crime é então eu pego o 190, então eu vou deixar os criminosos entrarem e postarem alertas. Né? Então aí a gente tem uma informação, é o que a gente chama de contra-informação. Né? No mundo da segurança. Então, existe todo um mecanismo de segurança do Bion para nós termos garantia que quem está postando a informação, aquela informação ela efetivamente ela é verídica e ela realmente aconteceu. Né? Várias tentativas nós temos de pessoas que tentam até testar a ferramenta. Né? E nós, automaticamente, esse post ele cai da plataforma, porque ela é uma plataforma de confiabilidade. As informações que tem ali elas são precisas e são verdadeiras. Né? Além disso, o Bion também tem o que nós chamamos de xerife, que são pessoas que gostam muito da área de segurança, né? Querem ser uma pessoa diferenciada na sua região, ela se candidata a xerife. Porque o xerife, nós aí fazemos uma análise de quem é efetivamente essa pessoa. Como é que é? Puxa a capivara? Puxa uma capivara. Né? Então, e identificamos qual é o perfil dessa pessoa na sociedade, vemos que ela é uma pessoa que realmente ela, tem condições de ser uma pessoa que vai trazer informações verídicas para a plataforma, e a partir daí, todo post feito por essa pessoa ela já vem numa coloração diferente. É um post verde, ou seja, é uma informação já validada, já verídica por uma pessoa que é de alta confiança já da plataforma. Né? Então, isso já está à disposição, a pessoa consegue entrar ali no seu perfil e solicitar para ser um xerife. E aí, sim, ela tem que entrar com inúmeras informações para que a gente possa validar essas informações. Né? Então, de repente, aí vai a dica, o convite para o pessoal das associações, por favor, sindicatos rurais, vamos puxar à frente, quem sabe ter um xerife em cada sindicato. Claro, 1, 2, 3, 10, é mais importante. A gente está batendo aqui nessa tecla, porque quanto mais informações, mais difícil vai ser entrar um penetra e exato. lesar o pessoal do campo. Né? E aí, gente, vamos entender o seguinte. Tá, mas o que o Estado vai fazer? Ela não é uma ferramenta feita para o Estado fazer. Ela é uma ferramenta feita para a comunidade fazer. Então, eu alertei sobre um golpe
né? Um golpe que aconteceu que a pessoa tentou me ludibriar e falar que era de uma operadora telefônica, e assim, eu postei um alerta sobre isso. Todos os meus vizinhos que estão utilizando o Bion vão ficar sabendo disso. Eu preciso que o Estado saiba. O mal pela raiz. Não, a ideia é que as pessoas saibam disso, porque daí eu contribuí com que o meu vizinho soubesse desse golpe e ele não caísse. Então, tudo que acontece comigo no meu dia a dia, é importante eu postar no Bion para ajudar que outras pessoas não passem por isso. Ah, eu identifiquei antes. Bacana, informa. Ah, eu caí no golpe. Bacana, informa também, porque tu perdeu, mas o teu vizinho não vai perder. Também, né? Exato. Então, por exemplo, não quer, deixando mais uma vez, né? Nós estamos aqui para desmistificar o Bion. Quando coloca, tem um carro suspeito no campo, acontece muito isso. Olha, eu estava num Aras semana passada e a gente passando de bicicleta, aquele carro ali, o que está fazendo ali no campo? Ei, já, né? Levantou as orelhas de pé. Não quer dizer que quando você coloca esse alerta, vai vir a polícia lá e vai tirar a ficha do carro, não. Mas os outros vizinhos nas proximidades vão dizer, olha, se aparecer o carro cinza e dizer que está no Aras, que a Carol estava, eu vou dizer que não. Sim. Porque lá ela já me disse que é estranho. Exato, exatamente. Essa visão da pessoa suspeita e do veículo suspeito, ela faz com que as pessoas fiquem alertas àquela situação que ela já foi identificada por alguém, que não é uma situação normal. Né? Então, eu digo que o delinquente ele age sobre 2 preceitos: supremacia da força e efeito surpresa. Quando eu não sei o que cuidar, eu não cuido de nada. Né? Aí eu estou sempre atento. É aquele típico, atento. Deixa que eu deixo. Eu saio na rua super atento. Atento ao quê? A tudo. A tudo ninguém fica, não tem como. Né? Agora, quando eu sei que tem uma situação suspeita, quando eu sei que tem uma pessoa suspeita, eu percebi, eu já identifiquei. Então, ele não tem mais a facilidade do fator surpresa, porque eu já identifiquei. Vai te dar o tempo para te planejar e daqui a pouco fechar mais a cerca, melhorar, pedir para o capataz ficar alerta. Isso. Gente, se tem a atenção, é muito pouco provável que o delinquente faça ação. Por quê? Porque ele se vale do efeito surpresa. Se eu não estou atento, ele se vale disso. Se eu estou atento, mas eu consigo agora... Bom, agora todo mundo na comunidade vai falar, vai informar, vamos comunicar no açougue, vamos comunicar na agropecuária, vamos comunicar na farmácia, vamos comunicar todo mundo. Porque isso vaza. Fechar o cerco, né? Isso vaza. E o delinquente que está ali, ele vai ficar sabendo que já identificaram eles, que eles já são suspeitos, que eles não vão fazer, eles vão evadir dessa região. Isso é inteligência. Isso é inteligência. Quanto custa isso? Nada. Eu preciso comprar câmera, eu preciso contratar segurança? Não, eu preciso fazer inteligência. Eu preciso fazer que o meu ambiente não seja um ambiente confortável e agradável para o delinquente agir. Nesse caso, como é que é? É importante mais parecer do que ser. Exatamente, porque eu tiro o conforto dele, né? Ele não está mais num ambiente confortável. Ele sabe que ele está sendo visto, ele sabe que a partir de agora ele é suspeito, ele sabe que ele vai evadir da região e vai buscar num lugar que lá ele vai ser uma pessoa que passa desapercebida. Né? Então, quanto antes eu perceber, quanto antes eu contribuir, quanto antes eu alertar, mais a minha comunidade ganha. Isso aí, estamos aqui no Agro e/ou Negócios, na Rádio Web e/ou. Eu sou Carol Strussmann, estou aqui com o Gustavo Calef, para quem está, não é sintonizando, quem está acessando agora, né? Para saber, estamos falando do Bion, que é um aplicativo aí que vai ajudar e muito o meio rural, né? O pessoal do campo, a se prevenir com informação. É isso aí? Sintetizei. Isso, exatamente isso. E não é só... isso é importante. Né? A gente vem conversando também com outras frentes, e o Bion está passando a se tornar uma fonte de informação, inclusive para veículos de comunicação. Uhum. Né? Porque é onde as pessoas conseguem buscar informação em tempo real do que efetivamente está acontecendo. Então, por exemplo, no rural, né? Falando... Uma coisa que impacta diretamente na pessoa do campo é o clima. Nós só falamos de segurança aqui. Mas o Bion ele tem o ambiental.
No ambiental, eu posso postar situações de clima que começaram a acontecer na minha região. Para quê? Para que as demais regiões saibam que passam a sofrer um risco de um vendaval, que começou recentemente a acontecer. Isso é uma coisa que acontece e que é extremamente importante ser compartilhado com as pessoas. Outra coisa que é importante saber no Bion, eu posso botar a minha fazenda, o meu ambiente, a minha casa do campo, a minha casa da cidade, todos eles em locais no radar. Ou seja, o que acontecer no entorno de cada um desses locais, eu recebo um alerta. Então, é como se eu botasse um sistema de alarme em todas as minhas casas e todos os lugares que eu tenho interesse. Na escola dos filhos, eu vou lá, crio o local de radar e, a partir daí, eu recebo alerta de todos aqueles locais. Muito legal. Então, nós, na verdade, estamos falando da importância da união e da informação para combater esses meliantes. Os meliantes, para combater tudo que traz risco para o cidadão. Porque a nossa missão do Bion é preservar vidas. Esse é o nosso negócio. Então, muito em breve, quem é do rural vai ver também, no aplicativo, tu vais ter ali o que nós temos hoje. Segurança, saúde, incêndio, trânsito, ambiental, política e vai entrar o rural. O rural vai ser para as pessoas poderem alertar situações a respeito de doença do gado, a respeito de situações que impactam na planta. Então, é para poder alertar qualquer situação que possa trazer risco para a comunidade, que vai atrapalhar o negócio da comunidade. Então, isso está também pensado pelo Bion. Que legal. Então, de novo aí. E para achar, muito fácil. Não tem custo, não tem nada. Tudo só é baixar. gratuito, baixa pela qualquer uma das duas lojas. E tem um fator que é o seguinte, como ainda nós não lançamos fora do Brasil, muitas pessoas acabam tendo a loja da Apple nos Estados Unidos. Como é comum isso, eu não sabia. As também pessoas não. Mas muita gente me diz, Calef, eu procurei na minha loja da Apple e não aparece o Bion. Se ele não aparece é porque a tua loja não é a brasileira. Então, na loja brasileira está disponível o Bion e está disponível também no Google para baixar gratuitamente. E não vai ter pegadinha. Não é, eles vão começar de graça e depois vão cobrar. Não. O Bion, assim como o Waze, ele não é cobrado. Ele não vai ser cobrado. A ideia toda realmente é uma ferramenta comunitária mesmo. É isso aí. Quanto mais gente tiver, mais poderoso ele vai ser. Exatamente. Então, está feito aí como é que é? O pedido, o apelo. Vamos lá, vamos se unir, vamos fazer alguma coisa também, Sim. Não adianta também só reclamar, tem que botar a mão na parte. massa. E também, assim, de novo, vamos registrar a ocorrência, nem que seja online, porque fechar os olhos para o crime não faz com que ele suma. Nós só ajudamos o crime. Só ajudamos a impunidade sempre. É estimulante, para os meliantes. Então, Então, muito obrigada, Gustavo Calef, aí, por esclarecer a gente sobre o Bion. E, mais uma vez, aí, parabéns à FEBRAC por essa iniciativa. Uma saudação aí para o presidente Leonardo Lamacchia, também decisivo nessa... Sem sombra de dúvida. Nessa assembleia ali para decidir sobre a aftosa. Foi dele acho que... Vou dizer, foi dele. Ele disse, não, vamos dar um voto de confiança para o governo e em agosto a gente reavalia. Então, mais aí um passo acertado. E fica a convocação para todas as associações aí dos criadores de animais de raça, produtores rurais, todo mundo que está escutando aqui o Agro é o Negócios, vai na sua loja, baixa o aplicativo Bion, começa a colaborar, com informações e contribui para a segurança. Vamos ver se a gente consegue reduzir de fato É verdade. os crimes e não só as estatísticas. Eu queria só realmente enaltecer a visão do presidente Leonardo Lamacchia pela FEBRAC, que realmente foi quem viu a ferramenta e disse, essa ferramenta tem que nos ajudar muito no campo. E eu disse para ele, não, mas ela já ajuda, e nós conversando, nós nos demos conta que efetivamente ela não tinha mesmo como atuar, e foi através do esforço muito árduo que ele fez para viabilizar essa alteração da ferramenta para ela efetivamente ajudar o homem do campo. Então, o Lamacchia realmente tem uma responsabilidade muito grande de poder estar
auxiliando, né, a todos os proprietários e moradores da área rural. E justamente aí. fechou o cerco na cidade e o pessoal, os meliantes foram todos para o campo. Então, muito obrigado a todos, obrigado aos ouvintes, espero ter esclarecido algumas... Sabe que tu falaste dessa coisa do perigo no campo e dessa política de assistir à vizinhança? Eu tive ano passado na África do Sul e todo mundo dizia, que horror, tá louca? Em nenhum momento eu me senti ameaçada. Estava atenta, não a tudo, sim, mas a pessoas, claro. Pessoas e animais. No caso lá, eu tinha um receio dos animais, né? Sim, também um risco. E mesmo nos lugares mais do interior existia aquelas plaquinhas que eu achava até meio... Não sou criminosa, mas achava ameaçadores, assim... Ai, watching you, eu estou assistindo você. Sim. Fique na linha que os vizinhanços... Então, em todos os lugares lá tinha isso. E uma noite eu dormi numa fazenda e foi o lugar em que eu me senti mais encarcerada, porque lá também o campo é alvo de ataques, enfim, xenofóbicos. Tudo. Sim, então, sim. Eu entrei na fazenda, passei a porteira da fazenda, na casa em que eu ia dormir, que era dos administradores da fazenda, tinha cerca elétrica em volta, fechou a cerca elétrica, eu entrei dentro da casa, eles de noite me disseram, a gente vai fechar mais umas grades internas da casa e tu não te preocupa, tem um banheiro aqui pertinho do teu quarto e tal. E daí eu fiquei, nossa... E, a princípio, o campo parece aquela poesia de que tu tá sã e salvo sempre, né? Mas, infelizmente, no Brasil, já há bastante tempo, não é essa a realidade, né? E o homem do campo ainda resiste muito a ter segurança. Vou fazer uma pergunta aqui cruel. Tu acha que o gaúcho tem mais resistência, Tchê, em dar o braço a torcer? Eu não só acho, como eu tenho certeza, Tchê. E agora? É uma questão cultural, é uma questão da nossa cultura, né? A gente ainda tem muito aquela questão do enraigado no gaúcho que nunca precisei, não vai ser agora, vai ser na faca, vai ser na mão. Então, assim, isso não existe mais, né? Porque na hora que eles não chegam com faca, eles não chegam com mão, eles chegam com arma pesada. O que eu vejo é que tem uma questão, né? O gaúcho sempre teve a questão do morar na fazenda, de viver o dia a dia do campo. Né? E a gente vê muitas fazendas fora do Rio Grande do Sul, que a vivência não é essa. O campo é uma forma de negócio, né? Se trabalha durante o dia, se volta durante a noite, não tem nem casa na propriedade. Ela é uma propriedade só de produção mesmo. Né? Então, isso é uma das coisas que tem uma diferença muito grande do gaúcho para outros estados que eu vejo. Né? Mas, em muitos estados, a estrutura das fazendas já tem estrutura de segurança realmente robusta, coisa que aqui ainda a gente não consegue aceitar. Pensar em botar uma grade numa casa da fazenda, eu vendo a minha fazenda se for para botar essa grade. Pois eu ia perguntar, assim, a gente já está quase ali no limite do tempo, mas sim, tem como dar algumas dicas para o pessoal do campo se resguardar, né? Além de compartilhar informação. A dica mais importante, né? A dica mais importante, ela vai muito numa questão cultural. Não se vive mais na vida que nós tínhamos até 15 anos atrás. Bem-vindo ao mundo real. Né? Então, tem como... não adianta querer ter uma visão lúdica, não adianta querer ter uma visão passional, que o meu pai construiu isso aqui e que... Gente, teu pai construiu isso aqui para não te ver morto. Olha só. Né? E hoje o crime ele tem uma associação muito próxima da morte. Né? O delinquente ele cada vez tem menos medo de agir, cada vez mais... Os homicídios demonstram isso. Né? Não é uma coisa... Então, assim, sabe que tu vai ter que, agora ou em pouco tempo, rever os teus conceitos do que tu vais aceitar colocar como segurança do campo. Uma coisa é a segurança do teu patrimônio, da tua produção, outra coisa é a segurança da tua vida. E isso já vem sendo tratado por muitos fazendeiros. Que, por exemplo, assim, sei lá, botar alarme, o que alarmes são ferramentas reativas, servem, mas não é uma solução. Realmente é quebrar o conceito que uma segurança preventiva é aquela segurança que não permite que a ação inicie. Uhum. Tá? Então, isso é uma ação preventiva. Não adianta eu ter alarme e achar que eu estou prevenido. Porque até alguém chegar lá para te acudir
já foi tudo que tu tinhas. Então, eu tenho que pensar numa estrutura que seja resistente, robusta, que não permita a invasão do delinquente. Que já Os se condomínios, pareça ameaçadora para o... Os condomínios conquistaram isso. Tem condomínios hoje que é muito improvável que o delinquente tente invadir. Por quê? Porque tem uma estrutura robusta, alta, com cercas, com... Então, seria fazer tipo uma ilha dentro de uma propriedade Exatamente. rural? Isso tem que se pensar. Isso tem que se pensar. Né? É uma das alternativas que a gente vem trazendo para algumas pessoas que querem continuar no campo e que sofreram problemas e que disseram que da forma que estão não permanecem mais lá. Então, nós estamos levando, através da consultoria, né, soluções para realmente entender porque como fazer a questão... abandonar o campo, como até a gente comentou em algum momento, não é a solução. Por exemplo, botar o capataz para morar na cidade e daí tu deixa resguardado durante a noite. Não tem solução. Não deixa resguardado. Não deixa resguardado, não, mas não tem solução. O problema é o seguinte, cada negócio tem os seus riscos. Né? A pessoa que vivia de transporte de carga não queria jamais ter contratado uma pessoa que fizesse a escolta da carga, porque custa caro. Hoje não existe nenhuma transportadora no Brasil que transporte em São Paulo e Rio de Janeiro sem escolta. Por quê? Porque foi obrigado, porque a criminalidade obrigou ele. O campo está da mesma forma. Né? Eu não quero contratar uma estrutura de segurança diferente. Ok, ninguém quer. Mas, infelizmente, para a sobrevivência, tu precisa. Então, não é questão de custo, não é questão de empregar dinheiro. É aceitar uma mudança que a tua vida vai ter que mudar daqui para frente. Nem que seja durante um tempo, né? Espero que seja, Carol. Eu sou muito otimista. Eu espero que seja, mas... mas não acredita. Eu não acredito porque a gente não consegue atuar em todas as frentes que o Brasil precisa atuar para poder reduzir efetivamente o crime. Né? Nós não conseguimos ainda atuar na legislação, nós não conseguimos atuar ainda no sistema prisional brasileiro, que é caótico e que, para mudar, precisa muito. Nós temos hoje 700 mil presos no Brasil, com 500 mil mandatos de prisão expedidos. Barbaridade. E os 700 mil presos estão presos em lugar que caberiam 220 mil presos. Então, assim, como é que nós vamos mudar isso? Eu não vejo tão simples assim e tão próximo a essa solução. Mas isso é assunto para um outro debate. Para um outro programa. Então, fica aqui só esse chamado aí para que todo mundo se mobilize e colabore com informações para a gente tentar prevenir, de preferência prevenir ou reduzir aí os crimes no campo, em especial o abigeato, que é um super prejuízo, né? Porque não estamos falando só daqui a pouco de carne, mas também de mexer com toda a genética, pega um reprodutor e ele não vai ser ressarcido pelo peso que vai vender num açougue, né? Então, eu tenho ainda uma diquinha, porque estamos nos preparando para adentrar na semana de carnaval, que o Brasil para e fica todo mundo, né? Produtor, meliante, todo mundo é amigo. É verdade. Triste, mas é assim. Tem uma feira, nós falamos aqui até num dos programas sobre agricultura familiar. Para quem estiver no litoral gaúcho, vai ter até a terça-feira de carnaval, sempre na parte da tarde até a meia-noite, né? Uma feira de agricultura familiar em Torres, bem no centrinho ali da praia, e são 53 empreendimentos de agricultura familiar que estão ali participando com comercialização de produtos, aí uma opção saudável para você nesse carnaval. E parabéns aí pela FETAG, em conjunto com a Prefeitura Municipal de Torres, Emater e Secretaria da Agricultura. Vou lá prestigiar. Tô de Torres, né? Vou lá, tô. Então, daí diz, escutei no Agronegócios. Vou lá prestigiar, sim. Fazer a propaganda. Eu sou Carol Strussmann, apresentei aí mais um Agronegócios aqui na Rádio Web, ou onde não tem conversa para boi dormir, porque tem que dormir e ficar com o olho ligado, né? Senão vai virar bife. E semana que vem tem mais. Obrigada, Gustavo. Obrigado mais uma vez pelo convite, estamos sempre à disposição. Valeu. E-O
chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.